seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vamos ver sobre o balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que informou os números da Covid-19 no mundo. Pesquisa realizada pela Fiocruz enfatiza a importância da vacinação. Vamos tirar algumas dúvidas sobre a testagem para a Covid-19. Executivo abre processo seletivo para a contratação de profissionais da saúde. Estado aguarda a definição do governo federal sobre linhas emergenciais para pequenos produtores. Governo vai lançar projeto que transforma metano em biocombustível. Sobre peso em crianças no Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Covid-19 já infectou quase 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. No balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde, o número de óbitos aumentou 7%. O mundo contabiliza mais de 402 milhões e 509 mil casos e tem mais de 5 milhões e 772 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram 77 milhões e 210 mil diagnósticos e tem um total de 911.555 vítimas fatais. A Índia tem quase 42 milhões e 411 mil contaminações. O Brasil passou dos 26 milhões e 955 mil casos, com mais de 22 milhões e 266 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 635.074 mortes. A França se aproxima dos 21 milhões e 181 mil casos positivos da doença. E o Reino Unido tem mais de 18 milhões e 122 mil pessoas que foram contaminadas. Sempre existem dúvidas em relação à testagem para a Covid-19. Com quantos dias de sintomas deve fazer o teste? Onde pode ser realizada a testagem durante a semana? Vamos conferir agora para esclarecer algumas dúvidas. A Secretaria explica que todas as pessoas que apresentarem sintomas gripais podem realizar a testagem a partir do 1º até o 7º dia da data do início dos sintomas. Os testes podem ser realizados em qualquer local de testagem. No centro de eventos, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. Na Faculdade Anhanguera, de segunda a sexta-feira, das 13h30 até às 17h30. No quiosque Saque no Cassino, de segunda a sexta-feira, das 14 às 20 horas e sábado e domingo, das 16 horas até às 20 horas. Na unidade Sentinela da UBS 24 horas do Parque Marinha, das 7 horas às 19 horas. E na UPA Cassino, das 7 às 19 horas. E na UPA Junção, das 7 às 19 horas também. Ainda falando sobre Covid-19, foi feito um balanço por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, que revelou que a pandemia ainda é preocupante por causa da rápida transmissão da variante Omicron e seu controle depende especialmente da vacinação. Após 2 anos desde que foi decretada como uma emergência sanitária em fevereiro de 2020, os cientistas ressaltam que as demais medidas de prevenção devem ser mantidas. A Fundação afirma em boletim que, havendo uma alta cobertura vacinal, é possível reduzir o número de casos de internações e óbitos, como também bloquear a circulação do vírus. Os pesquisadores também chamam a atenção para a desigualdade na cobertura vacinal no país, já que as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem baixa imunização. Isso se deve ao menor índice de desenvolvimento humano, populações mais jovens, menos escolarizadas, baixa renda e residentes das cidades de pequeno porte nessas regiões.
A disseminação da doença no país, além de provocar milhares de mortes e sobrecarregar os sistemas de saúde, resultou em uma combinação de efeitos sociais e econômicos que agravam as desigualdades estruturais da sociedade. O balanço da Fiocruz indica maior internação entre os idosos se comparados aos adultos e também níveis preocupantes de crescimento nas internações de crianças. As inscrições para o processo seletivo para a contratação de profissionais da área da saúde estão abertas. A Prefeitura do Rio Grande disponibilizou 103 vagas. Confira agora. A Prefeitura do Rio Grande abriu um processo seletivo para a contratação de profissionais da área da saúde. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, dia 15. O edital pode ser encontrado no site da Prefeitura. São 103 vagas, sendo 50 para enfermeiros, mais 50 para técnicos de enfermagem e 3 são para farmacêuticos. A contratação dos profissionais aprovados na seleção é por um período de 180 dias, podendo haver prorrogação por igual período. Os salários vão de R$ 1.256,88 a R$ 2.089,23. Mais vale transporte, vale alimentação e adicional de insalubridade. O governador Eduardo Leite se reuniu essa semana em Brasília com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes. A ministra Tereza Cristina participou por videoconferência porque havia recebido diagnóstico positivo para a Covid. O governador Eduardo Leite destacou que uma das principais preocupações dos produtores rurais se refere aos financiamentos do crédito rural, já que não têm tido êxito com a safra. Terão dificuldade de arcar com o pagamento desses custeios e investimentos. De acordo com o Ministério, as tratativas com o Ministério da Economia estão sendo finalizadas e nos próximos dias as linhas de créditos emergenciais para auxiliar os pequenos produtores devem ser liberadas. Chove aqui em Brasília, mas infelizmente no Rio Grande do Sul, nosso cenário é da pior estiagem, talvez nos últimos 70 anos, segundo alguns agrometeorologistas. Já nos faz perder aí mais de 60%, talvez 70% da nossa safra de milho, que vai acarretar dificuldades para a ração animal, na cadeia da proteína, a perda na safra de soja que já chega a 40%. E isso tudo nos preocupa e nos faz trabalhar especialmente para poder mitigar, reduzir esses impactos. O governo do estado está fazendo a sua parte com recursos que estão sendo aportados para a construção de microaçudes, para a perfuração de poços, cisternas, subsídio a programas de irrigação. Mas isso tudo vai produzir efeito no médio e no longo prazo. No curtíssimo prazo, a gente busca aqui em Brasília, no Ministério da Agricultura, o apoio necessário para reduzirmos o impacto do ponto de vista financeiro para os produtores que financiaram as suas safras e que terão, pela frustração da safra, dificuldades para arcar com seus compromissos. O que nós recebemos aqui no Ministério da Agricultura, na conversa que tivemos com a equipe, é de que o governo está ultimando as tratativas entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia para que nos próximos dias seja anunciado efetivamente as novas linhas de crédito emergencial que vão dar condição a esses produtores, especialmente os que não são protegidos por seguro agrícola, os pequenos e médios que não são protegidos tanto do programa Proagro ou de outros seguros, para terem minimizados os efeitos aí do ponto de vista financeiro das suas safras que estão frustradas. Nós vamos continuar trabalhando aqui muito próximos do Ministério para garantir que a gente tenha a superação deste momento de crise causado pela estiagem e possamos renovar a esperança, a expectativa em relação ao futuro para que novos plantios aí sejam feitos, garantindo ao Rio Grande do Sul voltar à produção de safras recordes em breve. O governo deve lançar em 30 dias o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível, com auxílio financeiro de bancos públicos. A informação foi dada pelo Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro disse que o governo federal regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos em janeiro e agora prepara o programa de metano.
Joaquim Leite afirmou que o Brasil tem potencial de geração de biometano que vem dos resíduos urbanos e rurais. O biocombustível pode substituir o diesel de máquinas pesadas na produção agrícola. Em novembro de 2021, o Brasil aderiu ao Compromisso Global para a Redução das Emissões de Metano durante a COP26 em Glasgow, na Escócia. O acordo prevê a redução voluntária de 30% das emissões no mundo. Leite também afirmou que o governo e o Congresso Nacional vão criar e legalizar o mercado de carbono do Brasil com exportação de créditos. No mercado de crédito de carbono regulado, o Brasil poderá reduzir a emissão do gás com certificação e exportar o crédito para países que não tenham alcançado a meta. O ministro afirmou ainda que o Brasil deve ser o país que mais vai se beneficiar nesse mercado devido ao baixo custo de redução de emissão em relação a outros países. Isso se deve às diversas fontes energéticas disponíveis, entre elas a renovável, além da proteção e recuperação de florestas nativas. Em uma pesquisa feita pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, a partir de indicadores de 2019, período pré-pandemia de Covid-19, mostrou ainda que 1/5 das crianças estão com risco de sobrepeso. No Brasil, 10% das crianças de até 5 anos estão com excesso de peso, o que levou a mudanças na rotina de alimentação, atividade física e consultas médicas. São 7% com sobrepeso e 3% já em estágio de obesidade. Além disso, 1/5 das crianças, 18,6% desta faixa etária, estão em uma zona de risco de sobrepeso. O sobrepeso ocorre quando a criança está acima da medida que seria considerada como adequada ou saudável para a sua idade, sexo ou tamanho. Já a obesidade é quando a pessoa tem uma quantidade ainda mais excessiva de gordura corporal que tem maior probabilidade de impactar na saúde como um todo. O relatório da pesquisa destaca que o excesso de peso pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento infantil, podendo levar inclusive a ocorrências de doenças crônicas como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e câncer. Os dados contam de um levantamento inédito encomendado pelo Ministério da Saúde e divulgado pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.